Santa Catarina registra menor número de feminicídios em 10 anos. Em março foram registrados 2 casos, número bem menor que em 2024. Paraná compra armas não letais de empresa multinacional que fornece ao FBI. Criminosos que se passavam por policiais são presos no Paraná. Grupo atuou em série de assassinatos na região metropolitana de Curitiba. Doar órgão, um ato que salva vidas. Paraná lidera doações no país. Inflação dos Estados Unidos cai em março. Resultado representa queda maior do que a esperada pelos analistas. Bolsas asiáticas e europeias disparam. Reação ocorre após pausa das tarifas de Donald Trump. E você vai ver também a delicada restauração de um navio de guerra naufragado há quase 400 anos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos a esta edição do Pix News. Pix News desta quinta-feira, dia 10 de abril. Agora são 8h02 no horário de Brasília, nós estamos ao vivo. Santa Catarina alcançou um marco histórico no combate à violência contra a mulher. Registrou o menor número de feminicídios dos últimos 10 anos. A cada 17 horas, uma mulher foi assassinada em decorrência do gênero em 2024, em 9 estados monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança. Os levantamentos apontaram um total de 531 vítimas de feminicídio no ano passado, sem considerar os crimes registrados nos estados do Sul. Em Santa Catarina, foram 51 mortes registradas ao longo de 2024, uma queda de 10,5% em relação a 2023, quando o estado teve 57 casos. Por outro lado, os registros de violência doméstica contra as mulheres catarinenses atingiram o maior índice em 5 anos, com mais de 96 mil ocorrências, uma média de 263 por dia. Um desafio antigo para as forças de segurança de Santa Catarina, já que em 75,3% dos episódios, os crimes acontecem dentro das casas das vítimas. Em 70% dos casos, os agressores são parceiros ou ex-parceiros. Com estratégias baseadas em inteligência e rigor na punição dos envolvidos, as ações tiveram efeito em março, quando foi registrado o menor número de feminicídios em uma década. Foram 2 vítimas, contra 10 no mesmo mês de 2024, uma redução de 80%. Além dos vários canais de comunicação que nós temos, de violência contra a mulher, a pessoa que é agredida, que é violentada, enfim, ela tem inúmeros canais dentro das corporações para comunicar na própria secretaria. Esses programas todos facilitam com que nós tenhamos ações políticas de Estado para estarmos adotando em prol do combate à violência contra a mulher, da violência contra os vulneráveis. Nos últimos anos, as polícias civil e militar intensificaram o uso de tecnologia e ampliaram as redes de proteção às mulheres, como a expansão das delegacias de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso e a implementação de programas como a Rede Catarina de Proteção à Mulher. As iniciativas acompanham vítimas em situação de risco, evitam a repetição da violência e garantem uma resposta mais ágil das autoridades. Nesse sentido, estamos trabalhando fortemente e conseguindo, com a graça dos esforços dos policiais, dos bombeiros, enfim, esses valorosos números que nos colocam, de fato, como o estado mais seguro do nosso país, também nesse quesito de violência contra a mulher. O governo do Paraná adquiriu novas armas não letais de uma gigante global que fornece para o FBI. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior em visita à sede da Exxon Enterprise em Phoenix, no Arizona. Ao todo, 2.000 novas armas não letais de incapacitação neuromuscular serão incorporadas às forças de segurança do estado. Com a compra, 600 novos armamentos se somam à primeira compra de 1.400 tasers, anunciada em novembro do ano passado. O investimento total será de mais de 5 milhões de dólares. Esse Taser 10, que é o nome, é a arma mais moderna não letal no mundo. Nenhuma polícia da América Latina tem essa arma, só a polícia do Paraná, neste momento. É uma demonstração do nosso compromisso com segurança pública, mas, acima de tudo, com a inovação e também levando o nosso policial à oportunidade de ter ferramentas
para mobilizar, muitas vezes, uma ocorrência sem a necessidade de uma arma convencional com o risco de tirar a vida da pessoa. Então, o Paraná moderno, inovador, também na Secretaria de Segurança Pública, também na área de segurança pública, já que nós estamos no melhor índice de combate à criminalidade dos últimos 17 anos. É uma demonstração que a gente tem avançado em levar cada vez mais segurança para as famílias paranaenses. A iniciativa marca a primeira compra de armamentos desse tipo feita pelo Estado e representa mais um passo na modernização das forças de segurança pública paranaenses. Poucos estados e países utilizam esses armamentos no dia a dia. As primeiras 1.400 armas já foram entregues e estão na Academia de Polícia Militar de Iguatupé. Os cartuchos serão entregues nas próximas semanas e os treinamentos devem começar a partir disso. O contrato das novas armas começa a tramitar a partir de agora. Em uma investigação de mais de 2 anos, a Polícia Civil do Paraná prendeu nesta quinta-feira 2 homens que se passavam por policiais para cometer homicídios. Nas imagens é possível ver os criminosos chegando nesse veículo branco em um lavacar no bairro Abranches, em Curitiba. O relógio da câmera de segurança marca quase 2 horas da tarde do dia 10 de janeiro de 2022. Um rapaz que ensaboa o carro se assusta. Ao identificar o alvo, os 3 criminosos, disfarçados de policiais, saem atirando. Uma das vítimas cai no chão. O assassino dispara pelo menos 8 vezes contra o homem já deitado. As outras pessoas que estavam no local também são perseguidas e atingidas pelos disparos. 2 pessoas morreram. Nesta quinta-feira, 2 membros dessa organização criminosa foram presos pela polícia. Eles também são investigados por se passarem por policiais para cometer os crimes. Os indivíduos foram presos durante uma operação deflagrada simultaneamente na capital e em Colombo e em Almirante Tamandaré, na região metropolitana. Ao todo, 80 policiais civis cumpriram 11 mandados de busca e apreensão que resultaram na localização de celulares e drogas. Dos 3 mandados, 2 foram cumpridos. Um dos acusados foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O terceiro homem, apontado como líder do grupo, não foi localizado e é considerado foragido. Segundo a polícia, a motivação para os homicídios está ligada a conflitos envolvendo o tráfico de drogas e também uma possível vingança motivada pela morte do pai de um dos membros do grupo criminoso. Pelo 2º ano consecutivo, o Paraná é destaque nacional em uma área que salva vidas. O estado lidera o ranking brasileiro de doação de órgãos, com números que são o dobro da média nacional. O Paraná registrou 42,3 doadores por milhão de habitantes em 2024, mais que o dobro da média nacional de 19,2. Os dados são do Registro Brasileiro de Transplantes, divulgado pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Além disso, o estado também lidera o índice de doadores com órgãos efetivamente transplantados, com 36 doadores por milhão. Então o trabalho é feito por várias mãos, através da nossa Central de Transplantes do Paraná e também os hospitais que estão credenciados e habilitados para este tipo de procedimento. Esse desempenho reflete ações efetivas, envolvendo tecnologia, equipe treinada e uma população solidária. A decisão pela doação passa pela família da vítima, no momento delicado, e no Paraná a taxa de recusa é a menor do país, apenas 28%, enquanto a média nacional é de 46%. Ao todo, foram 500 doadores efetivos em 2024. Resultando em 903 transplantes de órgãos e 1.248 de córneas. O estado ainda ficou em 2º lugar no país em número de transplantes por doadores vivos e falecidos, com taxa de 76,4. No entanto, além da grande solidariedade, o estado também conta com uma estrutura preparada para realizar todos os procedimentos no menor tempo possível. Esse serviço, ele eu gosto de falar que ele é uma corrida de bastões, assim. Ele começa com a Central de Transplantes, que começa a organizar tudo. A Casa Militar faz esse trabalho de transporte da equipe médica e tem os motoristas da Central de Transplantes também. Então, tanto esse transporte ele é tão importante quanto a cirurgia
para que tudo ocorra de forma ágil e viável, né? Porque se não houvesse esse serviço, talvez a gente ia perder muitos órgãos e muitas cirurgias não iriam acontecer, e é um trabalho de suma importância para que o transplante ocorra. Nós temos um tempo muito menor que o órgão aguenta, né, de logística, então a gente precisa que esses processos sejam muito bem acertados e para que a gente não perca tempo e possa ter os melhores desfechos de resultado. Entre os procedimentos realizados estão 550 transplantes de rim, 304 de fígado, 43 de coração, além de 6 de pâncreas e 1.248 de córneas. O Paraná também se destacou nos transplantes de medula óssea, com 410 procedimentos, ficando atrás apenas de São Paulo. Além dos números expressivos, cada transplante é uma história de esperança, renascimento e empatia, reforçando a importância de conversar com a família e se manifestar sobre o desejo de ser um doador. O governo do Rio Grande do Sul inaugurou hoje a ponte sobre o rio Forqueta, que liga os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Com investimento de 22 milhões de reais, a nova ponte de 51 metros substituiu a antiga estrutura, que era menor e foi destruída pelas enchentes de maio de 2024. A estrutura foi concluída em janeiro e o tráfego de veículos liberado em março. A inauguração oficial ocorreu nesta quinta-feira. A empresa levou 7 meses para finalizar a obra, iniciada em 6 de junho do ano passado. A nova ponte é mais segura e mais moderna, com 172 metros de extensão, 51 metros a mais do que a ponte anterior e 10,7 metros de largura. Possui 2 faixas de tráfego, passagem para pedestres e ciclistas, e foi construída 5 metros mais alta do que a antiga, com um vão livre de 2 metros para mitigar os impactos de futuras enchentes. A superestrutura contou com 234 toneladas de aço e mais de 2.000 metros cúbicos de concreto, o equivalente a 5.500 toneladas. Numa grande mobilização da nossa EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, liderados aqui pela nossa Secretaria de Logística e Transportes. E muito mais virá pela frente. Então, estamos aí com a ponte de São Valentim, com a expectativa de poder começar as obras em maio, a ERS 129, que será pavimentada aqui na região, o recurso do Fundo de Reconstrução, e o pessoal cantando o hino do Rio Grande aqui mostra, né, o quanto que isso mexe com os sentimentos. Não é só uma obra de concreto, é mexer com o sentimento, com a confiança do povo gaúcho, que nós vamos sair mais fortes de tudo isso que nós passamos. Como falamos ontem aqui no Pix News, o South Summit Brasil 2025 já começou em Porto Alegre. Ontem à noite, na abertura oficial do evento, foi destacada a capacidade de superação do Rio Grande do Sul. O Cais Mauá ficou movimentado desde as primeiras horas desta quarta-feira. Depois de um dia intenso de programação, a cerimônia oficial de abertura ocorreu no fim da tarde, no palco Arena Stage, com a participação do governador Eduardo Leite. Correalizado pelo governo do estado, o evento global de inovação chega à 4ª edição com foco em resiliência e sustentabilidade. Num mundo de tanta divisão, num mundo de tanta separação, de muros que se desejam erguer, de tarifas que buscam impor para separar, para apartar, da briga da política aqui e ali, aqui a gente expressa o nosso desejo de estarmos juntos, de nos encontrarmos, de buscarmos convergências, de buscarmos construir conjuntamente um futuro melhor. Essa força do encontro é o grande símbolo deste South Summit. O South Summit Brasil 2025 vai até sexta-feira e conta com 7 palcos com diversos painéis e apresentações. O público poderá acompanhar mais de 200 painéis e palestras com especialistas em empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Um dos palcos é o RS Innovation Stage, espaço do governo estadual no evento. Pela primeira vez, toda a programação do Executivo Estadual está sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial do governo gaúcho no YouTube. As discussões vão desde transformação digital e inteligência artificial até estratégias de resiliência e desenvolvimento sustentável. O Brasil e o mundo olharam para o Rio Grande, Maria, no ano passado, pela dor que nós sentimos, pois agora podem olhar novamente para nós pela força e pela capacidade de nos reerguermos. O mundo e o Brasil já estão olhando
para essa nossa capacidade de reerguimento. Não é a capacidade do governo, do governador, do prefeito, da prefeitura, é a capacidade de um povo, né, de se reerguer, de se refazer, de persistir, de ir em frente. Agora uma pausa e você vai ver depois do intervalo. Javier Milei enfrenta a terceira greve geral na Argentina. Trabalhadores protestam contra ajuste fiscal enquanto o governo aguarda a resposta do FMI. Prada compra rival Versace na Itália. A negociação ultrapassa 8 bilhões de reais. E você vai ver também a delicada restauração de um navio de guerra naufragado há 4 séculos. Nós voltamos em instantes. Atenção, a missão Preço Baixo do Comprão chegou com força total. O objetivo é entregar ofertas imperdíveis. O tempo, apenas 72 horas. O local, o Comprão mais próximo. Fraldinha TC a vácuo, R$ 26,79 o quilo. Arroz branco Bondra, 5 quilos, R$ 15,99 no Clube K. Açúcar extra fino doce sugar, 5 quilos, R$ 16,99. Chocolate Nogbauer, 80 gramas, R$ 3,99. Bombom Lacta Favoritos, 250 gramas, R$ 11,39. Lava-roupas Omo, 2 quilos e 400, R$ 24,99. Melhor preço é no Comprão. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h18. Milhares de argentinos protestaram na quarta-feira, na véspera de uma greve geral contra o ajuste fiscal do presidente Javier Milei, enquanto o governo aguarda um crédito do Fundo Monetário Internacional, o FMI, para sustentar o plano econômico. As 3 principais centrais sindicais argentinas se mobilizaram em frente ao Congresso, juntamente com organizações sociais e aposentados. A marcha foi realizada em apoio aos protestos organizados às quartas-feiras pelos aposentados. O grupo mais afetado pelos ajustes do governo pede aumento dos benefícios. A greve vai encontrar um governo na expectativa, depois que o FMI anunciou que o acordo técnico com a Argentina, no valor de 20 bilhões de dólares, está pronto para ser examinado pela diretoria da instituição nos próximos dias. A Argentina anseia por uma antecipação de pelo menos 40% do empréstimo para acalmar a forte tensão cambial, devido à qual o Banco Central vendeu mais de 1,8 bilhão de dólares das reservas nas últimas semanas. A greve geral é a terceira contra o governo de Milei e marca a deterioração do clima social após dezenas de milhares de demissões e 15 meses consecutivos de queda do consumo. Um helicóptero caiu no rio Hudson, em Nova York, na tarde desta quinta-feira. Não há sobreviventes. De acordo com as autoridades, o helicóptero fazia um voo com turistas da Espanha. Todos os corpos, incluindo 3 crianças, foram retirados da água por mergulhadores. No momento da queda, os termômetros marcavam menos 10 graus. O rio Hudson é um canal de navegação e foi palco do dramático incidente de 2009, quando uma aeronave da US Airways pousou em segurança na água com todas as 155 pessoas a bordo, escapando com vida, o que foi apelidado de Milagre no Hudson. Mais taxas aos produtos chineses. Os Estados Unidos vão cobrar tarifas de 145% às importações do gigante asiático. De acordo com o texto, o aumento de 125% das taxas anunciadas pelo presidente Donald Trump na quarta se soma aos 20% em vigor desde o início de março, como forma de pressionar países rivais e aliados. As tarifas também se somam aos impostos que existiam antes de Trump retornar à Casa Branca em janeiro. O decreto também confirma a suspensão de algumas tarifas alfandegárias impostas a outros países, o que, de acordo com o secretário do Tesouro, era a estratégia do bilionário republicano desde o início.
E as bolsas asiáticas e europeias dispararam nesta quinta-feira após pausa tarifária de Trump. O magnata suspendeu por 90 dias as tarifas recíprocas para vários países, com exceção da China. Os mercados ficaram aliviados pela pausa nas tarifas americanas, apesar das incertezas que ainda pesam sobre a China. Nas primeiras negociações na Europa, a Bolsa de Madrid avançava 8,5%, Paris 6,3%, Frankfurt 7,81%, Londres 5,99% e Milão 7,81%. Na Ásia, o índice seletivo Nikkei de Tóquio fechou com alta expressiva de 9,12%, a 34.609 pontos, e o índice amplo Topix subiu 8,09% a 2.539,40 pontos. Em Seul, o índice Kospi ganhou 6,6%. A bolsa de Sydney registrou alta de 4,5% e a de Taipei subiu 9,25%. Após registrar quedas expressivas na quarta-feira, os mercados asiáticos seguiram a espetacular mudanças em Wall Street, onde o índice Nasdaq disparou 12% depois que Trump inesperadamente recuou na política comercial. O presidente americano anunciou que reduziria temporariamente para 10% as tarifas impostas à maioria dos países, caso não adotassem medidas e represálias, como a notável exceção da China. Na Ásia, as montadoras de automóveis, cujas ações registraram quedas vertiginosas durante uma semana, registraram forte alta nesta quinta-feira. As empresas do setor de tecnologia vinculadas aos chips também registraram alta. A inflação dos Estados Unidos foi de 2,4% em termos anuais no mês de março. De acordo com o Departamento de Trabalho americano, o resultado representa uma queda maior do que a esperada pelos analistas, principalmente devido à redução nos preços do petróleo. Em fevereiro, o índice de preços ao consumidor, na sigla IPC, ficou em 2,8%. Os dados foram divulgados em meio à guerra tarifária desencadeada pelo presidente Donald Trump, que provocou alarme nos mercados, embora na quarta-feira o republicano tenha mudado abruptamente de rumo em relação a todos os países, exceto a China, e determinado uma pausa na aplicação de impostos por 90 dias. O índice divulgado nesta quinta-feira, portanto, corresponde aos dias anteriores aos movimentos dramáticos do mercado que acompanharam estas tarifas. Na comparação mês a mês, a inflação adicional de 0,1% em fevereiro, auxiliada pela redução de 6,3% nos preços do petróleo, que contribuiu para uma contração de 2,4% no índice de energia. O número correspondente aos dos alimentos teve um aumento de 0,4% em março. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis como alimentos e energia, avançou mais 0,1% em março, em relação ao mês anterior, e 2,8% em 12 meses. Esses dados provavelmente serão bem recebidos pelo governo de Trump, pressionados para explicar como os consumidores poderiam se beneficiar dos planos tarifários que muitos economistas e funcionários do Federal Reserve estimam que vão pressionar a inflação e levar a uma desaceleração do crescimento. O Fed tenta combater uma inflação que permanece acima da meta anual de 2%, de acordo com o indicador preferido sobre o aumento de preços, o PCE. A marca de moda italiana Prada anunciou nesta quinta-feira que chegou a um acordo definitivo com o grupo americano Capri Holdings para adquirir 100% da rival Versace por 1 bilhão e 250 milhões de euros, ou mais de 8 bilhões e 300 milhões de reais na cotação atual. A fusão das duas marcas lendárias criará um grupo italiano de luxo com receitas de mais de 6 bilhões de euros ou 40 bilhões de reais, permitindo uma competição com outros gigantes do setor, como as francesas LVMH e Kering. Este acordo vai contra a tendência dos últimos anos, que viu grandes nomes da moda italiana, como Gucci, Fendi e Bottega Veneta, passarem para as mãos de concorrentes franceses. A Capri Holdings, que adquiriu a Versace em 2018,
investimento por 1 bilhão e 830 milhões de euros, mais de 8 bilhões de reais na cotação da época, teve que aceitar um corte acentuado de preços, em meio a um contexto econômico instável, devido à crise no setor de luxo e ao aumento das tarifas dos Estados Unidos. Após meses de negociações, os conselhos de administração da Prada e da Capri Holdings aprovaram a transação, que deverá ser concluída no segundo semestre de 2025. O consumo de energia dos centros de dados deve aumentar muito nos próximos 5 anos, principalmente pela demanda da inteligência artificial. E isso vai aumentar as emissões de gases do efeito estufa. Um relatório da Agência Internacional de Energia publicado nesta quinta-feira revela que o consumo de eletricidade dos centros de dados deve mais que dobrar até 2030, impulsionado pela inteligência artificial. Famintos por energia, os centros de dados aumentaram a demanda com o recente desenvolvimento da chamada IA generativa, que requer capacidades de cálculo colossais para processar informação calculada em bases de dados gigantescas. Em 2024, os centros de dados representaram apenas 1,5% do consumo elétrico mundial. Mas o crescimento é exponencial. O relatório afirma que é esperado que a demanda alcance 945 terawatts-hora, o que representa pouco menos de 3% do consumo total da eletricidade mundial. E é mais que o consumo atual da eletricidade do Japão. Os centros de dados estão espalhados de maneira desigual no mundo e concentrados em algumas regiões dentro dos países, o que representa desafios em termos de fornecimento e dimensionamento da rede elétrica. Estados Unidos, Europa e China representam atualmente cerca de 85% do consumo dos centros de dados. Somente nos Estados Unidos, os centros de dados estão a caminho de responder por quase metade. A corrida pelos centros de dados vai levar ao aumento das emissões relacionadas ao consumo de eletricidade, das 180 milhões de toneladas atuais de gás carbônico para 300 milhões de toneladas até 2035. O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho vai disputar a Palma de Ouro no próximo Festival de Cannes com o Agente Secreto. Mendonça Filho já disputou a Palma de Ouro de Cannes com Bacurau em 2019 e também Aquários em 2016. Também participou de outras mostras do evento, como em 2023 com o documentário Retratos Fantasmas. Com o Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido, o cineasta aborda a história recente do Brasil com um thriller ambientado em 1977, durante a ditadura militar. O Festival de Cannes acontece entre 13 e 24 de maio na França. Este ano, o Brasil é o país convidado de honra do mercado do filme, que acontece de maneira paralela ao festival. A última vitória brasileira na Palma de Ouro foi em 1989, com O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco. O projeto de restauração do navio sueco Vasa entrou em uma fase crucial do reparo, a estrutura que vai reforçar o casco. O Vasa, um navio de guerra com quase 400 anos, é hoje uma das principais atrações turísticas de Estocolmo. O barco afundou durante a viagem inaugural em 1628 e permaneceu no fundo do mar até ser resgatado em 1961. Recentemente, o projeto de restauração do Vasa atingiu um estágio crucial com a instalação de uma estrutura metálica para reforçar o casco. A nova estrutura de suporte vai ser implementada em 3 fases diferentes. Primeiro, uma estrutura de suporte externa, que fixará o navio na forma em que ele está. A segunda terá uma estrutura interna, que aguentará o peso do convés. E a terceira coisa que faremos é endireitar o navio, que está inclinado para a esquerda. O navio, símbolo do auge sueco no começo do século XVII, só realizou um breve trajeto de 15 minutos no dia que levantou âncora. Devido a uma falha de projeto, ele virou e afundou ao longo da capital Estocolmo. O Vasa é como um momento congelado no tempo em 1628. Assim, podemos aprender muito sobre todas as pessoas que viveram a bordo do navio e, claro, também podemos aprender sobre navios de guerra e guerra em geral.
Mas o mais importante é o fato de estar tão bem preservado. 98% do navio é original e isso é único no mundo. 98% of the ship is original and that's unique in the world. Durante mais de 3 séculos, o navio permaneceu protegido na lama e na água sem muito sal do Báltico, até ser levado à superfície há 61 anos em uma operação delicada. Desde então, o Vasa está exposto em um museu de mesmo nome em Estocolmo. Mas a conservação do navio é complexa, já que a madeira encolhe com o passar dos anos. Acho que é uma chance de ver algo que raramente se tem oportunidade. Sabe, um navio original e preservado com essa qualidade e design é fantástico. A restauração do Vasa, orçada entre 15 e 19 milhões de dólares, deve ser concluída até 2028, ano que marca o aniversário de 400 anos do naufrágio. Para a gente encerrar esta edição, notícia de que cidades do sul de Santa Catarina registraram temporais que provocaram estragos, deixaram bairros isolados e vias inundadas nesta quinta-feira. Em Maruí, a força da água transformou ruas em verdadeiros rios, derrubou árvores e causou danos em diferentes áreas do município, além de ocasionar a interrupção no fornecimento de energia em alguns bairros. À tarde, a chuva ganhou intensidade na região da Grande Florianópolis e a capital do estado entrou em estado de atenção. Em Imbituba, no sul, a prefeitura decidiu suspender as aulas no período vespertino. Na cidade, entre a noite de quarta e a manhã desta quinta-feira, o acúmulo de chuva ultrapassou os 90 milímetros. Em Jaguaruna, diversas ruas foram comprometidas. A infraestrutura do município sofreu impactos e 3 postos de saúde foram afetados pelos alagamentos. 2 casas tiveram interdição parcial após o desabamento de um muro. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para a região. O aviso aponta para a possibilidade de precipitações entre 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros em um único dia, com risco de enxurradas, deslizamentos de encostas e transposições de rios em áreas vulneráveis. E assim a gente encerra esta edição do Pix News. A íntegra você confere também junto com as reportagens no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br. É só acessar lá. Muito obrigada pela sua companhia. Na sequência aqui na nossa programação tem CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.